Simone, conforme a gente está aqui nesse bate-papo, e eu acho interessante isso, essa questão do bate-papo, a sociedade ainda, a gente não fala no geral, né? Mas a gente fala a sociedade num todo. Então, tem pessoas que têm ideias diferentes. Essa questão feminista ainda tem essa questão do preconceito da sociedade? Olha, um dado que eu acho bem interessante é que tiveram aquelas manifestações do Ele Não em 2018. Não sei se Sim, vocês se lembram. Lembro. E aí saiu uma pesquisa da Folha naquela época que grande parte das pessoas no Brasil sabiam que era o termo feminismo. Isso porque ele se popularizou no Brasil. Hoje as pessoas, sendo favoráveis ou contrárias, sabem que o feminismo é um movimento de mulheres que querem igualdade de direitos, né? Inclusive, muitas mulheres, às vezes, que vão defender contrariamente a isso, utilizam-se de lutas que a gente conquistou, como o direito de poder falar, né? De poder expressar-se politicamente nas suas ideias. Então, acho que o movimento feminista hoje é um movimento forte no nosso país, um movimento que, inclusive, freou um retrocesso de direitos no campo da saúde muito importante no primeiro semestre no Congresso Nacional, quando deputados federais tentaram retroceder a lei do aborto legal, que no Brasil é permitido para mulheres ou pessoas que gestam, que correm risco de vida, de fetos anencéfalos, ou seja, fetos que não têm como desenvolver-se, e pessoas que foram vítimas de violência sexual, ou seja, que estão gerando ali um feto devido a uma violência, um estupro. E se tentou retroceder esse direito no Brasil no primeiro semestre. Inclusive, a Prefeitura de São Paulo paralisou o serviço de aborto legal no Hospital Vila Nova Cachoeirinho. Isso está fazendo com que várias mulheres, especialmente pobres, não estejam acessando esse acolhimento pós-violência. E o movimento feminista foi para a rua, se manifestou em todo o país e os deputados recuaram na votação. Então, acho que é um exemplo de que é um movimento importante ainda no país, fundamental, porque esses nossos direitos sexuais, reprodutivos, nosso direito de ser mulher, dos nossos direitos, né, de igualdade de gênero, sendo mulheres cis ou trans, ainda é sempre questionado, até mesmo nas casas legislativas, como esse exemplo que eu falei. E essa questão do direito ao aborto, tem um período? No Brasil, tem um período máximo de semanas para o aborto legal. Você sabe mais ou menos quantas semanas? São 18 semanas. 3 meses. 3 meses, né? 3 meses. Não, aí porque eu não entro na questão sem religião, sem nada. Porque a gente sabe que tem várias bancas, né, que... eu acho que a grande questão é se você não quer fazer um aborto, não faça. Mas quem quer fazer precisa ter o direito, né? Ao próprio corpo. Mas para poder fazer as coisas da forma correta e não correr o risco porque a grande verdade é que o aborto ele é feito no Brasil. Inclusive, independente das semanas. A diferença é que as pessoas que são ricas, elas pagam por excelentes clínicas clandestinas. Um grande mercado clandestino no nosso país. Sim. As pessoas pobres, elas morrem por não conseguir realizar procedimentos básicos, por utilizar a medicação errada, por usar procedimentos totalmente irregulares na saúde pública. Então, o aborto, ele acontece no Brasil. Se ele acontece, ele precisa ser tratado dentro da saúde pública. É um dado concreto. O aborto é feito há séculos nesse país. E a diferença é de acesso mesmo, né? Quem pode pagar faz em ótimas condições, inclusive dentro ou fora desse país. Quem não pode, inclusive em casos de violência sexual, como várias meninas estão tendo agora seu direito negligenciado na cidade de São Paulo, porque o Hospital Vila Nova Cachoeirinha era um dos que mais fazia em referência para mulheres, não só aqui da cidade, mulheres do interior vinham para poder fazer o procedimento, não estão conseguindo. Então imagina uma criança carregar uma gestação depois de ter sido vítima de violência sexual. Então assim, o Estado não deve contribuir para uma revitimização, ele precisa salvar aquela pessoa da violência. Perfeito. E isso o hospital não quer fazer mais, não tá fazendo. É porque o atual prefeito da cidade de São Paulo está tendo uma posição contrária, né, de retrocessos mesmo aos direitos sexuais e reprodutivos, seguindo a linha do Congresso Nacional, como eu falei. Então hoje o movimento feminista, ele tem sido importante para frear esse retrocesso na saúde pública nacional. Como eu citei, teve ali um projeto de lei no primeiro semestre que foi recuado, agora apareceu um outro projeto. Então, eu digo que basta uma crise, uma discussão política no país para questionarem os nossos direitos sexuais e reprodutivos, para colocarem ali
Estatuto Nascituro, para questionar qual é o momento da vida da concepção, para dizer que uma pessoa que gesta violência sexual pode passar por um acolhimento e gerar aquela vida. Enfim, são muitos problemas. Pela violência o negócio fica complicado ainda. O que eu ia te perguntar, você estava explicando aí, você falou, né, teve esse projeto, aí vocês foram para as ruas para... Qual que é a melhor maneira de você fazer política nesse momento, quando você quer conseguir barrar um projeto desse, assim? Como que vocês se movimentam para isso? Olha, eu acredito que o mandato ele tem que ser uma ferramenta. Nós estamos ali vocalizando dentro da instituição demandas sociais, né? Na verdade, nós deveríamos ter um modelo político no Brasil em que a sociedade civil pudesse participar e pautar mais as decisões, pudesse ser chamada a decidir muito mais do que no período eleitoral, com plebiscitos, com consultas públicas, principalmente quando aquilo vai interferir no direito dela no cotidiano, né? Porque é o grande impacto. Então, eu acredito que a maior forma de organizar a luta por uma conquista por uma lei, contra um retrocesso, em defesa de uma categoria, é ouvindo aquele setor, é ouvindo aquela parte da sociedade. Então, se você vai fazer uma mudança por exemplo, vai botar pedágios na Raposo Tavares, como está acontecendo agora a discussão no governo estadual, você tem que ouvir aquela comunidade. Se botar vários pedágios dentro da cidade de São Paulo é algo possível para quem mora no fundão da Raposo Tavares e trabalha, ganha um salário mínimo. Será que ter um pedágio dentro da cidade vai contribuir ali para aquele cidadão no seu dia a dia, ou vai encarecer sua vida, da sua família? Então, assim, o mínimo é consultar, ouvir aquele setor impactado. Então, se você vai promover um tipo de corte na educação, como quer ser feito agora, ou diminuição do orçamento constitucional em São Paulo da educação em 5%, que são 11 bilhões, quer se diminuir o governador, tá lá os professores e os estudantes todos os dias nas galerias da Lesp, quando os deputados estão discutindo e debatendo, dizendo, olha, na verdade nós precisávamos de mais orçamento nas escolas, não menos. Nós precisamos de mais presença do Estado no sentido de verbas, no sentido de qualificação das salas, dos prédios, da carreira dos professores, do piso salarial, do dia a dia da alimentação dos estudantes, né? Então, eu acho que o maior problema na política brasileira é exatamente isso, negligenciar os cidadãos e as cidadãs. Entendi, mas assim, por exemplo, durante um mandato, né, como que o cidadão ele consegue se comunicar? Porque assim, eu posso estar falando uma coisa totalmente errada, mas pelo que eu entendo eu voto em alguém que tá defendendo a minha causa ali, mas depois que eu votei essa pessoa, se ela entrar no mandato dela, eu não tenho mais nenhuma comunicação ali dentro, entendeu? Então, durante esse mandato, eu não sei se eu tenho como cidadão, na verdade, não é que eu não sei se eu tenho, como cidadão eu posso me movimentar para durante o mandato poder me comunicar com o meu candidato, que eu votei, enfim, para defender uma causa específica nova, como essa, por exemplo, que você falou. Existem várias formas. Eu acho que poderia ser tudo mais aberto, no sentido assim, nós deveríamos ter uma educação política que propiciasse que a gente tivesse conselhos nos bairros, que a gente tivesse espaços de gestão dos nossos territórios de maneira mais organizada pela sociedade, inclusive para que não fosse só o parlamentar que legislasse sobre as nossas vidas. Mas hoje é muito possível acessar os gabinetes, as audiências, mesmo ir atrás, né, dos partidos dentro das casas legislativas, através desses mecanismos. Então, embora a gente não seja educado a procurar depois, tudo tem que ser muito transparente. Então, nós temos todo o direito de acessar no site da Assembleia Legislativa o que está acontecendo, o orçamento, o quadro de funcionários. Os gabinetes, eles têm que estar abertos na Assembleia Legislativa durante os dias. As sessões são abertas. Existem audiências públicas. Então, são coisas, na verdade, que está ali por uma questão regimental, da casa, mas que nós pouco acessamos, até porque os prédios são distantes. Muitas vezes as pessoas encaram aqueles espaços como espaços de poder, espaços hostis à nossa presença e acabam se afastando, né? Então eu acho que nós deveríamos ter um tipo de mais incentivo na educação e na sociedade a participação para depois do chamado às urnas, né? Então, para além do dia de votar, é aquilo. Eu acho que a gente tem que ter governos que defendam cada vez mais participação social. Então, assim, o presidente Lula voltou à presidência da República e voltaram a haver conferências da sociedade civil para debater cultura, educação,
as conferências estão rolando, né? Vai ter conferência da igualdade racial. Então, assim, tem que ter mais participação social. Teve orçamento participativo no primeiro ano de governo do Lula, onde existia uma plataforma nacional em que as pessoas falavam para onde tinha que ir os recursos, e na hora de fazer a lei de orçamento, se levou em consideração a parte do orçamento participativo. Então, existem formas de abrir a democracia, de abrir mais o espaço de participação, desde que isso seja uma posição do governo, desde que aquilo seja uma posição daquele momento de quem está gerindo o Estado.